Bem-vindos ao Líder 7, o podcast da Pro7, mais completo sobre gestão de pessoas e liderança. E como toda boa gestão de pessoas, falar de liderança, não tem como a gente falar se a gente não falar do recrutamento e seleção. E hoje eu tenho dois convidados mega especiais. São dois psicólogos que trabalham com a gente hoje dentro da Pro7. Eu vou fazer a minha apresentação, mas como vocês já sabem, eles vão fazer a deles depois. Então eu tenho aqui a Monique, 24 anos, trabalha com a gente como psicóloga, e o Marcos também, a mesma idade, e hoje trabalha com a gente como psicólogo. Os dois trabalham muito forte o que a gente vai conversar aqui sobre quais são as etapas, o que eles precisam enxergar para fazer um bom recrutamento de seleção. Então, se você tem interesse em fazer o recrutamento de seleção por uma empresa, pela Pro7, por exemplo, ok, eles vão ajudar pra caramba, mas o mais legal aqui é que eles também vão te ensinar a fazer as perguntas certas nesse momento. Então fica por aqui que você vai aprender muito. Bem-vindos! Obrigada, Nai. Um prazer, né, Marcos? Mas tá aqui. Eu vou começar assim, Monique, ó. Eu começo falando pra vocês pedirem pra se apresentar. Então, Marcos, primeiro as damas, né? Claro. Tem nem o que dizer. Então vamos começar com a Monique. Monique, quem é a Monique? Como se você se apresentaria? Se fosse assim, então eu falar, bem-vindos, hoje eu vou estar aqui com a Monique. A Monique quem é a Monique? Vamos lá. Então, assim, meu nome é Monique, né? Sou formada em psicologia, já trabalho daí com recrutamento e seleção na parte de RH há mais ou menos 5 anos. Eu venho de uma cidade que tem 10 mil habitantes, então, assim, minúscula, e vim para Londrina para fazer a faculdade, né? E aqui cresci, estou em desenvolvimento, né? E estou alcançando ali os meus objetivos. Posso continuar? Ai, quem é a Monique? Vamos ver. A minha primeira experiência, né, na área do RH foi em uma empresa que já fazia contratações para multinacionais, e há mais ou menos 2 anos encontrei Dai Peixoto, Karina, né, e Lisa Lupion, que seguraram a minha mão e falaram: vem, Monique. E aí entrei em um outro nicho, né? Conhecendo ali um outro tipo de recrutamento, que é um recrutamento, né? Onde a gente foca muito no desenvolvimento, não só na contratação, né? Mas em fazer uma contratação assertiva e conseguir desenvolver esse colaborador dentro da empresa. E tô aí, evoluindo com a Pro7, né? Crescendo aí na área. Muito bom. Depois dessa apresentação maravilhosa, minha colega Monique aqui, eu também sou o Marcos, né? Faço parte do time da Pro7, do time de psicólogos da Pro7. Tenho a minha formação aí também voltada bastante aí em avaliação, né? Frequentei diversos congressos em avaliação psicológica, congressos em Brasília, durante o Brasil todo. Iniciei trabalhar desde muito jovem com as mais diversas profissões que vocês podem imaginar. Então, assim, eu acho que essa diversidade mesmo dentro da minha carreira, trabalhei com eventos, assessorias, então pessoas, né? Pessoas em qualquer ramo são pessoas. E nesse nicho eu me deparei com os perfis, com as formas que elas se adaptam. E quando eu entrei na Pro7, entrei como estagiário, né, lá atrás, e fui evoluindo, né, fui trazendo ali questões da minha formação, fui ali incorporando muito, né, as visões que a gente tinha, as inovações, porque eu acho que a Pro7 em si, ela trouxe muito para mim o quesito inovação e permitir isso, né, implementar essas inovações dentro aí do mercado. Então, dentro do processo de recrutamento e seleção ali na Pro7, a gente vai se encontrando e vai realizando essas questões por partes ali mesmo de quem eu sou e me incorporando também junto ao meu trabalho, né? Eu acho que a Pro7 hoje em dia tem esse caráter, né? Quem é o Marcos não é o Marcos sem a Pro7, né? Porque já se tornou uma coisa só ali. Que bacana. E vocês sabem que nós estamos a mais de 2 mil contratações. Então, a Pro7 já fez 2 mil contratações. Vocês fazem parte disso. Baita de um número, né? Sim, tivemos esse dado aí. Eu até me arrepio, porque por coincidência, hoje a Lisa apresentou esses dados, né, pra gente na reunião. E fazer parte, né? Não é só eu tô lá entrevistando e tudo mais. Eu faço parte da história de uma pessoa. Quando ela vai contar pros filhos dela, com certeza ela lembra, né, quem foi a pessoa que entrevistou ela, porque isso é um marco na vida da pessoa, né? Sim, quando a gente pensa em recrutamento e seleção, a gente não pensa somente em
trazer para a pessoa uma oportunidade de trabalho, mas é todo um contexto envolvido. Então, de onde ela foi tirada, o que estava acontecendo na vida daquele indivíduo para a mudança, né? Desde uma pessoa que estava colocada no mercado de trabalho em uma outra oportunidade, trocou ali, fez ali uma transição de carreira, né? Para uma pessoa que talvez estava passando por uma dificuldade ali no mercado, não encontrava algo que se encaixasse para ele. E a gente faz um processo muito humanizado, né? Então, essa intenção de humanizar os processos, eu acho que ela permite com que esse colaborador ele se coloque aí no mercado aí, e tenha essa oportunidade de crescer, né? A gente até fala lá, Dai, que normalmente, né, quando se fala em contratação, a gente lembra daquela contratação onde tinha pegadinhas, né, pro candidato, e a gente sabe que não vale a pena. Por quê? Quando coloca o colaborador dentro da empresa, ele pode ter montado um roteiro para entrevista. Se a gente não conhecer realmente quem é aquela pessoa, aquele candidato, ele não desenvolve, né? Ele não consegue ali mostrar para que realmente veio. Até porque a intenção não é nem colocar o colaborador em pegadinhas, né? A intenção é que ele seja uma boa pessoa, como a gente tem o lema, né? Contrate caráter, desenvolva as habilidades desse colaborador, né? Então, se essa pessoa, ela te passa ali na entrevista, porque é um conjunto, né? Uma seleção, não é ali apenas uma parte do processo. E ela passa por todos aqueles processos ali, tipo, sim, ela tem aquele perfil, vamos desenvolver esse perfil, porque ele tem tudo para crescer. A confiança já começa a ser construída na entrevista, né, no nosso primeiro contato. Então, por isso que é uma responsabilidade muito grande quando a gente vai entrevistar um possível colaborador ali da empresa, que ele se sinta confiante, porque a gente já passa também a confiança que ele pode sentir na empresa, entende? Isso é muito legal, porque bem tocado nesse ponto, hoje, quando a gente está dos dois lados, fazendo essa ponte entre empresa e candidato, a gente vê que as empresas, elas exigem muito, às vezes, dos candidatos, mas eles não estão percebendo que os candidatos também estão exigindo das empresas. Eles estão buscando. Peraí, quem é essa empresa? Deixa eu ver se eu quero trabalhar, porque existe, claro, todo mundo precisa trabalhar por necessidade, aqui a gente não precisa falar sobre isso, né? Mas necessidade básica, pagar boleto, isso é tudo bem, todo mundo precisa, todo mundo começa a trabalhar assim. Mas também as pessoas estão preocupadas com saúde mental, aonde ela está entrando, quem é aquela empresa, se tem uma estrutura adequada para receber. Vocês percebem isso do lado dos candidatos também? Sim, o mercado mudou 100%. Daí, antes, né, a gente estava até conversando antes de iniciar, o quanto mudou. Antes, o contratante, né, buscava muito ali encontrar o perfil ideal, mas hoje a pessoa também busca encontrar a empresa ideal, né, principalmente quando está fazendo essa troca de empresas. Sim. O que a outra me proporciona que essa não proporciona? A gente vê uma questão mesmo de querer saber muito maior da parte do candidato. Antigamente apresentava essa vaga, o candidato, não, tá ótimo, é isso mesmo e pronto, acabou. Hoje em dia não, ele questiona, ele quer saber sobre a cultura da empresa, como que a cultura funciona. Mas eles são adeptos a isso, são adeptos àquilo, eles querem entender como que é o funcionamento daquele local. E não somente o outro lado da moeda, porque antigamente existiam as exigências, né, dali do mercado, o contratante, mas na hora que chegava no contratado, ele, não, quero sim, que tá ótimo pra mim, né? Mas vai saber quanto tempo esse colaborador ficava, o que acontecia depois, né? Então, depois era uma questão que ficava ali meio incerta, né? Como mudou, né? Como vem mudando cada vez mais, e as empresas precisam se adequar também a isso, porque não basta. Eu vejo muito isso hoje dentro da Proset, e vocês vão poder me dizer melhor. Porque vocês são psicólogos, estudaram sobre isso. Eu conheço um pouquinho de gente, mas eu não estudei sobre isso. Então é muito empírico, muito a vida e as experiências que a gente vai vivendo. Mas vocês estudaram muito sobre isso. Então, por exemplo, quando chega uma pessoa dentro da Proset, então eu sou cliente, estou contratando a Proset. Primeira coisa a gente fala é sobre perfil de vaga, isso? Essa é uma etapa da contratação? Queria que vocês me descrevessem aí. Aí fiquem à vontade para vocês irem falando para mim um pouquinho do processo, como é que chega lá dentro. Eu acho que, na verdade, né, Marcos, um dos pontos, assim, essenciais é a engenharia do cargo, né? A gente conversar com o contratante, né, e entender. É esse momento que a gente faz toda a análise. Qual é a cultura da sua empresa? O que você busca desse colaborador no sentido, assim, qual vai ser a função? Detalha para mim o que ele vai fazer, como vai ser o dia a dia dele, com quem ele vai conviver ali, quantas pessoas, para que aí sim, né, a gente consiga iniciar ali o processo. Eu acho que é muito peculiar
Porque existe assim, eu quero contratar um gerente, né? Não é porque o gerente de a clínica A vai fazer a mesma coisa que a clínica B. Então, tipo assim, as organizações são diferentes, né? Quando a gente vai fazer uma análise, um diagnóstico organizacional, claro que um diagnóstico seria muito mais profundo, né? Mas aquela primeira visão ali, para você ter mais ou menos um parecer de como é o funcionamento desse local, você precisa ter detalhes que vão além do que é a proposta de emprego, né? Porque é aí que a gente atua. A gente atua encontrando pessoas que têm perfis adequados ali, que desenvolveriam dentro da sua cultura, né? Porque talvez a pessoa desenvolva muito bem em outro local, mas seja um jeito diferente de lidar com as coisas, a flexibilidade é diferente, né? O que é proposto, o que é feito dentro daquele local. Não somente ali o salário X, a comissão X, e você vai ter esses benefícios, tal. Não, talvez isso não sane tudo que essa pessoa vem buscando dentro do mercado, né? A gente até brinca, quando inicia o desenho de vaga, a gente precisa estar aí um pouquinho dentro da empresa, né? Então, o que você puder passar para que a gente se sinta parte da sua empresa é super importante, até para que a gente consiga repassar ali. Para que seja um braço mesmo, que é o que a gente fala, né? Sim. Um braço de RH, um braço do recrutamento ali dentro. E o Marcos falou muito de perfis, né? Mas tem aquele perfil. Como funciona isso hoje? Hoje tá um pouquinho na moda da gente falar sobre perfil comportamental. Como que tá isso daí? O que vocês, enquanto psicólogos que vivem isso no dia a dia, como vocês enxergam isso? Existe mesmo uma pré-definição sobre isso? O que a gente pensa quando a gente vai fazer um processo de avaliação, um processo de recrutamento, são duas coisas diferentes. Que tem um processo, pode ser um processo de avaliação neuropsicológica, que é quando você às vezes tem uma criança, tem alguém aí que você precisa fazer alguma coisa para diagnosticar alguma coisa. É um processo diferente de um processo de recrutamento e seleção. E um processo de recrutamento e seleção, mas assim como tem pontos parecidos e pontos diferentes em avaliação psicológica, a gente vai pensar que em um processo de recrutamento e seleção, ele é completo. Então, ele vai passar por etapas. Você nunca pode utilizar apenas um processo. Vamos dizer que eu utilizasse somente ali a entrevista. Não seria o necessário. Somente o teste. Não seria o necessário também, né? O que você precisa é ele completo. Por quê? Quando você reduz um processo a somente uma parte dele, você tá... teste. É testagem. Não é um processo de recrutamento, é testagem. Você vai acabar pegando essa pessoa e vai reduzi-la a um resultado, né? Você vai pegar um processo, talvez, de realizar a entrevista somente ali, sem o complemento do teste. Tudo bem, talvez dê para encaixar ali, mas você não sabe as potencialidades, você não sabe o que você pode trabalhar com esse colaborador ali na sequência. Não entende a totalidade, né, do ser humano. Falar sobre o ser humano é muito complexo, não tem como a gente definir ele somente em uma entrevista ou somente em um teste. O ser humano, né, são anos aí estudando o comportamento, a personalidade, e tudo isso, eu acho que o mais importante, daí, quando se fala disso que vem sendo muito falado, né? A venda de teste comportamental e tudo mais. Só que eu acho que o mais importante é entender que o ser humano, o comportamento humano, ele muda. Ele não é algo que não tem como mudar. Assim como a nossa personalidade. Se eu falar pra você, Daiane, quem era você de 5 anos atrás? Quem era a Daiane? Entende? Com certeza mudou, pelas experiências, pelo ambiente que a gente convive. Tudo influencia. E pelo que a gente está buscando também, né? Acho que tem muito a ver isso aí também, o mindset de crescimento da que a pessoa ela tá inserida. A gente fala tanto lá na ProSet, todo mundo até brinca, né? Que os psicólogos todos falam sobre brilho nos olhos. Mas a gente fala tanto sobre isso, Dai, porque assim, se a pessoa tem o brilho nos olhos, ela tem o interesse em mudar. Ela quer mudar. Então, é fácil desenvolver essa pessoa. Fácil, né? Assim, com os recursos. Mas a gente consegue desenvolver esse ser humano. Então, eu acho que essa é a maior questão. A gente não pode considerar o ser humano uma pessoa... Eu vou ali, faço isso e ele vai me responder. Não é assim. Não é assim. O ser humano, ele não é possível disso. O ser humano, ele precisa ser desenvolvido para que ele consiga, né? E ele... A gente pode até pensar, assim, pensando... com termos da psicologia mesmo, o ser humano ele é biopsicossocial, ou seja, ele é composto por biologia, pela psico, né, que é como ele se sente, como ele age, e a sociedade, né? Então, esses fatores, eles vão modulando comportamentos. A gente pode trazer para a realidade, que eu acho que fica muito mais palpável, pensando em uma pessoa que
antes de uma graduação, depois de uma graduação. Você acha que uma pessoa que talvez ela fosse pouco comunicativa antes de entrar para um processo de graduação, por ser exposta a seminários dentro da faculdade, ser exposta a pressão na hora de realizar uma prova, na hora de fazer uma apresentação em um congresso, enfim, a gente é exposto a vários tipos de situações que fazem com que a gente tenha que desenvolver habilidades, né? E isso é do ser, não só o ser humano, mas é até do animal. A gente pega um adestrador, ele vai adestrar um animal ali, ele vai precisar fazer alguma coisa. É claro que no ser humano a gente vai pensar no quê, né? Em desenvolver habilidades que ele vai crescer com isso, né? Então, uma pessoa que ela eu não era comunicador, mas eu passei a ter que me comunicar em seminário, passei a ter que transmitir muita coisa, ela vai saber se comunicar perfeitamente. E sem dizer que a gente é composto de soft skills, que a gente vem falando muito aí, né? Os termos. Mas o que é soft skills? Nada mais que habilidades que você ganhou aí, você conseguiu adquirir, na verdade, nessa sua bagagem, né? Então, agora eu consigo me comunicar, eu tenho, além de conhecimento mesmo pautado em teoria, eu tenho agora a facilidade em transmitir esse conhecimento, né? Então, não basta somente você... eu era assim, me tornei assim. Tem um processo. E esse processo é onde tá a chave. Né? A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Perfeito. E é isso que é muito falado, Perfeito, né? Tem gente que vai se reduzir aquilo, né? E aí tá o perigo do teste, assim. O teste, ele é super importante, tá? Ele é importante. Eu acho também. Por quê? Eu acho. Porque é um a mais. Mas é igual o Marcos falou no início. A gente precisa ver a totalidade do ser. Ele não pode ser discriminatório, né, Monique? Exato. Eu acho que a gente entra nessa parte aqui. Exato. Então, hoje são 4 perfis. Vamos falar aqui, né? Se a gente trabalhar ali da análise DISC, né? Que a gente trabalha, perfil comportamental. Então, a gente tem o comunicador, o executor, o analista e o planejador. Certo? Tô certa? Psicólogos. Perfeito. Tá sabendo? Isso mesmo. Tá, e aí vamos lá. Hoje chega assim, a gente busca dentro de uma vaga, você já fala assim, poxa, dentro dessa vaga eu preciso pegar uma pessoa desse perfil, ou não tem um certo ou errado. O que vocês falam sobre isso? Eu acho que a primeira coisa, quando a gente descreve, é entender lá no início, na descrição de vaga, no job description, né, o que essa pessoa, ela procura. Eu quero uma pessoa para vendas. É óbvio que essa pessoa vai ter que se comunicar bastante. Então, beleza. Entrei na entrevista, comecei a conversar com essa pessoa é desenrolada, ela conversou comigo sobre várias coisas que ela já fez. Aí ela me apresenta experiências incríveis. Trabalhei com venda disso, com venda daquilo, fazia tal coisa, batia a meta, corria atrás. Ficou um bom tempo em cada experiência, porque é muito importante hoje no mercado, a gente tá vendo cada dia mais que as pessoas acabam ficando pouco tempo nos trabalhos, isso acaba também influenciando bastante, né? Por algumas variáveis que a gente entende que sim, talvez foi melhor ela trocar, outras talvez não, né? E a gente leva tudo isso em consideração na hora de fazer esse processo seletivo, né? Chega o momento de fazer o teste. Deu ali no resultado que aquela pessoa incrivelmente comunicadora deu pra mim, planejadora analista. Não vou mandar. Não vou mandar essa pessoa? Não tem como. Eu vou mandar sim, eu vou falar assim, vou chegar pro meu cliente ali, vou conversar com ele e falar, essa pessoa, ela é assim, ela é assada, ela trabalhou com diversos tipos de vendas, ela tem aqui um linguajar muito bacana, ela escreve corretamente, ela fala corretamente, receba e veja o que você acha sobre ela. Geralmente a pessoa na hora vai entrar. E o teste, ele vem muito para nos auxiliar no pós. Exato. No desenvolver esse colaborador, sabe? Na ProSet hoje nós temos um projeto que é o Psicorporate, onde eu tô ali centralizada com os colaboradores, né? Trabalhando esse desenvolvimento. E eu já tive, eu acho que uns 5 colaboradores que me encaminharam o teste. Eu avaliei, né? Com o meu olhar de psicóloga. E ali a gente conseguiu ir trabalhando como desenvolver o perfil desse colaborador, entende? Então, assim, para que serve o teste? Para ser um a mais, para nos auxiliar. O teste não é para, eu vou excluir o Marcos. Exato. E sim, o que eu posso potencializar no Marcos? O que eu posso trazer de bom do Marcos para minha empresa, entende? Isso é liderança. Isso está baseado dentro da liderança. Porque assim, vocês falaram muito e a gente fala sobre todo esse tempo, sobre brilho nos olhos. Eu vejo brilho nos olhos em vocês, né? Eu vejo muito aqui. A gente está conversando e eu enxergo isso em vocês. Ai, que bom, hein? Isso é muito legal. E vocês, várias vezes, quando a gente vai conversar sobre algum candidato, sobre alguma pessoa,
vocês falam, mas olha, eu vi um brilho nos olhos daquela pessoa. E eu posso dizer uma coisa pra vocês. Só consegue enxergar brilho nos olhos quem tem brilho nos olhos. Por isso que a gente trabalha no desenvolvimento de liderança. Por isso que a gente trabalha muito isso. Poxa, se conheça você enquanto líder, pra você desenvolver o seu time. Porque enquanto você não tiver esse olhar para as pessoas, você não vai conseguir ter um time de eficiência. Tô certa? A gente eu acho que o principal, né, Dai, quando se fala em gestão, né, acho que você pode falar até com maior propriedade, que já tá aí no mercado há alguns anos, mas no sentido assim, a gente precisa entender que a gente precisa de pessoas. Não tem como. Para você conseguir alcançar um resultado, para você conseguir ter o grupo Peixoto, né? Você precisou de outras pessoas. Então, a gente precisa, né, entender que o precisar de outras pessoas significa humanizar isso também, entende? E até mesmo quando a gente pensa nesses fatores todos, quem que eu vou colocar, o perfil que tá, eu imagino muito a questão de olhar para o resultado do teste apenas com aquele que aparece lá em cima, né? Aquele resultado principal. Porque não é porque deu planejador analista que ele é apenas planejador e analista. Quer dizer que ele tem uma tendência a ter ali desenvolvido questões ali relacionadas ao tipo de comunicação, o tipo de comportamento, que seja planejador e analista. Mas se você conseguir descrever melhor aquele teste na íntegra ali mesmo, você vai ver que tem um comunicador bom, tem outras atividades ali que ele vai executar bem, né? Porque quando dá ali que a pessoa tem um perfil tal, não quer dizer que ela seja somente aquilo. Quer dizer que, de certa forma, naquele momento que ela está vivendo, prevaleça aquele perfil. Por exemplo, quando eu trabalhava na outra empresa, o meu teste, ele era executor comunicador. Hoje, eu fiz para ver qual era o meu resultado, né? E eu já tenho analista no meu perfil. Olha só! Então, assim, eu desenvolvi esse perfil. Até porque você, dentro do cargo onde você está inserida dentro da Proset, você está precisando muito fazer relatórios, emitir isso, trabalhar com essa parte mais analítica dentro da função. Exatamente. Então, nesse momento, eu estou desenvolvendo essa função, né, que traz um perfil ali mais analista. Que legal. O meu também. Eu sempre, o meu, ele dá executora, né, fortemente ali, disparado, e a comunicadora também, né? Então, eu tenho um perfil executor, perfil comunicador, eu tenho um pouco de analista e planejador, o contrário, isso mesmo, planejador. E aí agora eu fiz o teste também, né? Eu falei, eu vou até pra fazer. O que aconteceu? No momento, eu sempre fui muito executora porque eu tinha que estar à frente da ação e fazendo. Nesse momento eu não preciso mais executar tanto, até porque temos uma equipe muito formada onde elas conseguem fazer esse processo de execução. E o meu comunicador saiu mais alto. Talvez pelo momento que eu estou vivendo na minha vida, onde eu preciso utilizar mais a comunicação, quero desenvolver mais esse meu lado também, então ele sobressaiu. Então o meu também mudou. Olha só que legal, né? E daí eu estava comentando com o pessoal lá na Proset, agora fazendo uma outra parte da psicologia ali dentro da Proset mesmo. Eu atendi uma colaboradora de uma empresa que estava exercendo o cargo de gerente e ela não se identificava como gerente. E a gente foi aprofundando com ela para eu entender, né, o porquê que ela não conseguia se enxergar naquela posição. E ela trouxe para mim, Monique, eu fiz o teste 3 vezes e o meu teste não deu que eu tinha o perfil para gerente. Então, assim, esse é um dos perigos, entende? Quem falou pra ela, né, Monique? Da onde ela tirou essa informação? Aí ela me encaminhou o teste, aí eu expliquei todo esse contexto pra ela. Mas esse é um dos perigos. Ao invés da gente motivar o colaborador, a gente acaba restringindo ele, né? Deixando ele restrito. E ela colocou isso na cabeça dela, então às vezes não conseguia desenvolver outras habilidades porque ela se imaginou que não tinha o perfil baseado no teste. Exatamente. Uma rotulação, né? Uma rotulação, uma discriminação, né? Vamos falar bem a verdade como ali, se eu pegasse a Daiane é comunicadora. Então, não adianta dar outro trabalho Não adianta pra dar uma ela. planilha pra ela fazer que ela não vai fazer. Exato. E exatamente, aí eu tenho que fazer, obviamente, que tem coisas que eu tenho mais habilidade de fazer, porque é natural. Os empregos anteriores, os lugares onde eu passei, a família, a base, tem muito tudo isso, né? Mas a pessoa, isso é muito legal, até mesmo quando a gente fala sobre relacionamentos. Às vezes a pessoa está inserida num relacionamento onde a família dela é uma família mais
tranquila, digamos assim, não é tão comunicadora, é mais analítica, esse é o perfil. De repente ela casa com uma pessoa que é totalmente comunicadora e ela começa a desenvolver aquilo ao longo, né? Então, não somente relações de trabalhos, mas relações familiares, afetuosas, também podem inserir num momento, numa definição, num teste posteriormente, né? A gente até fala na psicologia que não é o ser humano, o que acontece na vida dele influencia, sim, as decisões que ele vai tomar, mas não determina. Quantas pessoas... Seu pai, por exemplo, daí desculpa, né? Aí, ele era caminhoneiro. Você se tornou caminhoneira. É assim, é um exemplo, né? Para que a gente tenha uma ideia que as coisas são mutáveis, né? As coisas mudam. E até mesmo quando você diz questão de relacionamento, né? Uma pessoa que era mais quietinha se relacionou com alguém que era mais falante. Se a gente pensar em um contexto geral, por que ela se interessou por alguém que era mais falante? O que nela despertou até algo que depois ela desenvolveu. Então, de alguma forma, características no outro ali que são diferentes das suas e você, o quê? Fica ali no mesmo ambiente, você vai desenvolver junto. Manias, tem gente que tá no mesmo ambiente que outra pessoa, e a pessoa tem mania toda hora de falar um certo bordão. Você pega o bordão da pessoa, você leva esse bordão pra sua vida. Por quê? Você acostuma com aquele jeito que a pessoa tem. Até daí, o pessoal chega lá na Procete e fala assim, aqui é tudo cara de Daiane Peixoto. Porque assim, acaba que a gente convivendo com vocês, convivendo com o grupo Peixoto, a gente vai pegando ali algumas características, né? Foi desenvolvido, por exemplo, quando eu me imaginei me comunicando em um podcast, né? Aqui falando em um podcast. E isso foi desenvolvido em mim, entende? E daí a gente volta lá atrás, porque o nome disso é o quê? Cultura. Cultura, muito bem falado, né? Então, toda empresa ela tem a cultura já definida. E isso é muito legal, porque com certeza vocês dentro da psicologia, e a psicologia ela é muito legal porque ela é muito ampla. Vocês podem ir para o psicólogo ali depois que ele se forma, ele tem vários caminhos que ele pode seguir. E vocês dois gostam da psicologia organizacional, né? Sim. Eu acho que são dois caminhos, a organizacional e a clínica. E a clínica. Né? São dois caminhos que pelo menos, eu gosto bastante, assim. Então, E acho que até ajuda no olhar, né? A Monique, hoje em dia, no Psicorporate, tem essa base porque gosta ali também, né? Então... E eu falo assim... O Psicorporate, Monique, vamos introduzir aqui pro pessoal conhecer um pouquinho melhor. Ele é um projeto onde você atende os colaboradores. Isso, eu faço o atendimento, né, semanal com os colaboradores, onde eu converso, né, entendo ali, porque a gente sabe daí que hoje a saúde mental, ela tá totalmente relacionada com o ambiente de trabalho. Não tem como a gente falar assim, olha, o colaborador vai ser uma pessoa na vida pessoal e uma vida pessoal, uma outra pessoa no ambiente de trabalho. Não tem como. É a mesma coisa que eu falo assim, Daiane, faz uma agenda para sua vida pessoal e uma agenda para sua vida profissional. Quando você for fazer o planejamento, você vai precisar olhar as duas como um todo. Então, a gente precisa olhar para esse colaborador como um todo mesmo. Cuidar dele, atender. E é isso que a gente entender, né? É isso que a gente faz lá no Psicorporate. E o porquê que isso se relaciona com a gestão de pessoas. Quando eu converso muitas vezes com esses gestores, eu passo para eles uma visão que o colaborador está tendo, que eles olham para mim e falam assim, Monique, era isso. Eu precisava de uma pessoa tendo essa visão externa para me auxiliar nesse processo. Então, essa é a importância, né, de cuidar do colaborador, não só para o crescimento da empresa, mas também voltado muito para o pessoal, né? Para aquilo que a gente já vem falando, o desenvolvimento desse colaborador. E tem pesquisa sobre isso, que gente feliz traz mais resultado. Realmente, performa bem, né? Performa melhor. Cerca de 35% a mais dentro dos resultados. Foi feita uma pesquisa sobre isso. Que a pessoa traz resultados se ela tá melhor, se ela tá performando melhor. Imagine um grupo feliz. Né? O tanto que ele não vai performar, né? O resultado que ele vai trazer. É um acompanhamento funcional, né? Eu vejo que é o que é feito ali no Psicorporate, é uma coisa inovadora, né? Assim, é muito bacana porque quem que se preocupa tanto com o principal, né, motivo ali da empresa. É para a sociedade, né? E a sociedade está com as pessoas, né? Sim. As pessoas vão movimentar esse lugar, né? E é com elas mesmo que você precisa se preocupar para render, para acontecer. Nada melhor que render se sentindo bem, né? E faz a roda girar, né? Porque o colaborador estando bem, ele vai, consequentemente, atender melhor o nosso cliente, que vai ficar mais satisfeito, que vai gerar mais indicação, que vai dar mais produtividade.
Na sequência também, para a vida desse colaborador, dessa pessoa, vamos falar assim, para a vida dessa pessoa, que terapia, né? Não vamos falar só de colaborador, aqui a gente já entra num outro ponto de vocês, pra gente fazer sessões disso. Consequentemente, dentro da casa dele vai estar melhor. Então vai estar melhor com os filhos, com a família, com o pai. Então ele vai estar com uma saúde mental em dia que não é fácil hoje. A gente escuta muito isso, mas não é fácil. Existem pessoas aí que, infelizmente, elas não conseguem entender e procurar essa ajuda, porque eu acho que quanto antes a gente procura essa ajuda, melhor a gente tem um diagnóstico e consegue se precaver para não acontecer algo pior, né, mais pra frente. Inclusive, psicólogo precisa de psicólogo, né? Eu e o Exato. Marcos passamos também por terapia, né? Semana. Realizamos esse acompanhamento porque a gente entende mesmo a importância disso, né, no nosso meio. Ainda mais, a gente fala pós-pandemia, né, Marcos? O quanto que isso Como se mudou, né? Cenário potencializou. pós-pandêmico, assim, é outra visão, né? Os colaboradores, as pessoas em geral, né? Elas mudaram comportamentos, elas se sentem... a depressão, questões relacionadas ao emocional de todas as pessoas mudaram, né? Então, assim, até aquela pessoa que não acreditava em algum tipo de psicopatologia, hoje em dia ela tá sofrendo de alguma coisa. Seja pela perda de um ente, ou seja mesmo por algum resquício da própria Covid, né? Ela deprime o sistema, né? Até mesmo memória, hoje em dia a gente vê, a pessoa se sente mal, porque talvez um dia ela teve uma memória incrível, lembrava de tudo, ela não precisava nem de agenda, hoje em dia ela precisa de algo. Então os recursos mudaram, as necessidades estão diferentes. Né? E hoje a gente escuta falar muito mais, né, da depressão, da ansiedade. Vou trazer os dois aqui que são os mais falados, mas a gente escuta falar muito mais sobre isso e realmente foi potencializado depois da pandemia, né? A gente entrou em uma realidade que ninguém estava acostumado, né? Ninguém sabia, na realidade. Como seria o que era uma pandemia, né? Quem imaginava passar por isso? Então, talvez eu também entro ali um pouquinho na psicologia no sentido assim, estar consigo mesmo dentro de uma casa, com as pessoas que você convive, o que isso resultou em você, né? Então, foi tudo muito potencializado. Então, hoje a gente precisa cuidar, né? Meu Deus, eu tenho que conhecer meu marido agora. Porque, gente, é verdade, a gente brinca, mas muitos casamentos ali mesmo, ou as pessoas se uniram, ou foi ali a gota d'água, porque as pessoas não se conversavam, não tinha um relacionamento. E quanto é importante o relacionamento quando a gente vai falar aqui, né? Bom, o primeiro ponto que a gente imagina disso é procurar ajuda. Isso que é legal. Então, entra a parte de vocês. Então, hoje, dentro da ProSet, a gente tem o Pscorporate, que trabalha com as empresas. A gente tem várias frentes ali. Sim. Então, nós temos o Pscorporate, onde vai atender as empresas. Temos recrutamento e seleção, que é o ponto onde a gente coloca o colaborador ali dentro, enxergando qual é o melhor perfil, o melhor candidato, fazendo testes, tendo a nossa experiência do olho no olho, da entrevista com o candidato, testes de entrevista. São essas as etapas de escrita, de redação. Algumas etapas que a gente tem ali dentro da ProSet. Temos mais de 20 plataformas de captação. Então, é muito currículo que a gente tem, né? É muita gente. É muita gente. Vamos falar assim, o que você olha aqui, vamos ver, vou direcionar aqui pro Marcos essa. O que você olha quando chega um currículo? Porque lá tem o analista que faz isso, certo? Você já fez essa parte ali também, certo, Marcos? Já dentro da ProSet, né? Dentro da ProSet prazo de estagiário, tudo, você trabalhou como analista com a gente. Qual era o teu olhar ali como analista? Chamava atenção. Ele vai olhar, acho que a primeira coisa ali no currículo é... Analista de RH, tá, pessoal? Só nada a ver de perfil comportamental, isso. Mas pensando, então, no analista ali de RH, né? O profissional que vai estar ali junto com o psicólogo, ele vai pegar aquele currículo, eu acredito que ele vai bater o olho em experiências, né? Mas antes de qualquer coisa, eu acho que a organização do currículo da pessoa, até para você, colaborador que está assistindo, quiser organizar o seu currículo, para isso é muito importante, né? Então, assim, a descrição que ele faz, porque às vezes você coloca que você atuou como gerente. Beleza, mas o que você fazia nesse cargo como gerente? Que vai me fazer despertar o interesse para te chamar para a vaga que eu tô triando, né? Então, a descrição do cargo, o quanto tempo você ficou, a distribuição mesmo da sua vida profissional, né? O seu currículo, ele descreve ali uma questão de vida, né? Eu olho para um currículo, eu vejo uma vida. É a primeira impressão, né? Eu vejo uma vida ali que é uma vida profissional. É o que ela trilhou até o momento dentro do mercado de trabalho. Então, eu consigo entender. Às vezes tem
tem pessoas que não colocam algumas experiências que deveriam estar no currículo, aí chega na hora da entrevista, tem mais alguma experiência, né? Você fala, mas eu trabalhei em tal outra, então deixe sempre o seu currículo atualizado, né? Mas eu acho que o primeiro, assim, se fosse para deixar, é a descrição de experiência. Descreva muito bem o que você fazia, né? Então, assim, atividades mesmo. Experiência, organização, a forma como colocou ali o currículo, legal. Então, olhei, beleza, trouxe esse candidato para cá. Vamos fazer, então, agora a entrevista com ele. Qual a pergunta que não pode faltar para você, Monique, assim, dentro do processo de recrutamento e seleção? Pra mim, Dai, eu acho que na verdade, cada colaborador, né, cada candidato, a gente trabalha de uma forma. Não tem um script, entendeu? Não tem, assim, a entrevista que eu faço não é a mesma que o Marcos faz. Porque antes de... Sua chefe não te deu um script? Não. Não. Dai, Não, porque a gente realmente gosta dessa individualização. não tem um script. Quando eu olho o currículo, né, a minha analista encaminha para mim o currículo, eu avalio, eu já faço ali, né, já monto algumas perguntas chaves que eu iria fazer, mas depende muito de cada perfil, entende? Uma das perguntas que eu não deixo faltar, por exemplo, é: qual é o seu objetivo de vida? O que você espera da empresa? Sabe? Eu sempre tento entender isso para eu entender se os valores daquela pessoa, de certa forma, estão compatíveis com os valores que lá na engenharia da vaga o contratante me apresentou. Mas, assim, um script não tem. Toda entrevista é uma novidade, É uma né? novidade. Mas uma boa pergunta é essa, então. Qual é o seu objetivo de vida? Ali é amplo, ele pode falar e utilizar aquele espaço para poder te convencer que ele é o melhor para aquela vaga. Você tem alguma, Marcos, alguma pergunta? Eu acredito que essa seja muito boa para você entender a cultura, né? Porque a gente pegar os dois cargos, né? O analista e o analista de RH, a questão do psicólogo, né? Você encontra que o analista ele vai olhar para o currículo, mas não vai ter o contato com a pessoa. Quando você tem um contato com a pessoa, muita coisa muda no momento que você conversa com ela, porque é uma outra questão. Às vezes você vê um currículo que você fala assim, meu, que currículo bacana, excelente. Aí você conversa com a pessoa não entrega o que ela promete no currículo, né? Ela não tem aquela questão mesmo, eu trabalhei com gestão, fazia tal coisa, mas a pessoa não fala corretamente, ela não tem ali uma questão de postura mesmo, ela não tá presente mesmo ali na entrevista. A gente leva em consideração até mesmo, chamei a pessoa para entrevistar, a pessoa chega atrasada, faz questões pontuais mesmo relacionadas a comportamento mesmo de estar presente na entrevista, fazer acontecer, sabe? Então, vou falar sobre mim, vou trazer aqui pro Marcos o maior detalhe aqui da minha vida, porque eu sei fazer, eu quero esse emprego, né? Então, o que talvez eu perguntaria mesmo para esse colaborador é assim, o que ele mais busca ali dentro do mercado de trabalho, né? Dentro do mercado de trabalho, qual que é, assim, o seu maior sonho? Seria mais ou menos igual ao objetivo, né? Mas para tentar entender mesmo se dentro do mercado de trabalho, aquilo que eu tô ofertando para ele realmente vai de encontro com o que ele tá buscando, né? Porque tem gente que é uma coisa muito diferente da outra. Às vezes ele descobre que não é o que ele tá procurando no meio da entrevista. Ele fala, realmente não era isso. O candidato descobre. E, às vezes, assim, só avaliando o currículo também, eu, por exemplo, já peguei vários casos que o currículo tava lá, 2 anos de experiência, 3 anos. A hora que você faz a entrevista... Não foi isso, entende? Não tem esse tempo ali na empresa, né? Então a pessoa mentiu no currículo. Vamos ser mais claro aí. Tem exatamente. muito. Qual seria um desafio de vocês? Vamos falar na parte de recrutamento e seleção. Tem um desafio ali para vocês? Pode ser tanto do lado do gestor ou do lado do candidato. Eu falo tanto, nem é por conta de eu fazer parte do seu grupo, mas eu falo bastante sobre o brilho nos olhos, porque pra mim é a parte mais difícil realmente, Dai. Como o Marcos disse, às vezes eu encontro uma pessoa que tem uma baita experiência, só que na entrevista é nítido que a hora que ela chegar na empresa, ela vai lá, vai fazer o trabalho e tchau. E não é o que vale pra mim também enquanto recrutadora. Entende? Não é só eu colocar uma pessoa para ficar na sua empresa e não entregar nenhum tipo de resultado. É claro que eu vou precisar, né? É uma via de mão dupla, que você me auxilie nesse desenvolvimento, mas para mim é o mais difícil, principalmente na atualidade, no momento que nós estamos vivendo, encontrar uma pessoa que tenha brilho nos olhos e vontade de fazer acontecer mesmo. Legal. Eu acredito que o maior desafio seja alinhamento de expectativas. Tanto a expectativa do colaborador, quanto a expectativa desse profissional que está em busca de um emprego. Então, assim, quando a gente
vai conversar fazer um desenho de vaga, às vezes a expectativa dele é um perfil, assim, monstruoso, uma coisa assim fora do comum, né? Tanto que ali mesmo a gente tenta trazer para ele um pouquinho da realidade, talvez do que ele esteja precisando, do que ele tá ali entendendo e tal. Mas às vezes o que acontece é como a gente estava falando lá no início, né? Às vezes grandes exigências para uma questão ali que não apetece, não acho que supre, né, os dois lados da moeda, né? Então, Acho que até faixa salarial Exato. seria interessante falar isso, porque exige-se uma grande experiência, mas o salário ofertado não é para uma pessoa com essa grande experiência. Exato. E aí, como a gente chega nesse denominador comum? Como chega ali? Vocês, dentro da Proset, vocês falam, orientam a pessoa que o salário está abaixo do mercado? Sim. Normalmente, em todo o desenho de vaga, né, ali no alinhamento, eu sempre trago, olha, doutora, na sua região, né, esse salário para essas funções não estão compatíveis, o que a gente pode alinhar? Normalmente, Dai, eu venho trabalhando bastante com pretensão salarial, Tá. porque eu consigo apresentar o perfil para o contratante, para ele entender, né, quais são as características ali do candidato e alinhar com o salário dele até quanto a empresa consegue oferecer e tudo mais. Então, normalmente eu venho trabalhar. Deixa eu entender aqui, vamos lá. Pretensão salarial, quando a gente fala sobre isso. Por exemplo, qual vai ser o salário? O salário vai ser R$3.000, vamos colocar aqui. R$3.000. E aí não tem discussão sobre isso. Então o salário vai ser entre 2 e 3, vamos dizer assim. Se eu encontrar uma pessoa de um perfil melhor, eu posso pagar 2,5, 3, enfim, tá? Vamos só colocar essa base só pra gente ter uma faixa aqui do que conversar. A empresa, ela está disposta a fazer essa negociação. É isso quando você fala Exato. pretensão salarial. Exatamente. Não é fixado, né? Exato. Legal, gostei. Eu acho que facilita também, porque aí eu consigo ter uma visão do mercado, né? Quando eu começo, porque, Dai, a gente não só recebe currículos. A gente também faz a função de hunter, né? Onde a gente vai captar esses perfis. Então, quando eu entro para captar esses perfis, eu vou avaliando. Olha, essa daqui tem uma pretensão maior, mas o que ela pode entregar, talvez, um pouquinho a mais para a empresa? Legal, muito bom. Então, aí eu tenho essa conversa com o contratante. E até mesmo à disposição, a gente chega a um momento que talvez sim, esse contratante, ele, é bacana, né? A gente vai poder trabalhar com pretensão, mas tem gente que não trabalha, né? Então, o que a gente pode fazer? Quanto disposto você está em treinar, né? Em realizar mesmo um treinamento com essa pessoa? Porque às vezes a gente encontra um perfil administrativo muito bom, uma pessoa que trabalhou com algumas experiências que são variadas, mas se você juntar um pouquinho de cada experiência que ela teve, ela sabe executar tal função. Talvez falte ali, sei lá, um treinamento de postura, de comunicação, que talvez ela desenvolva ali. Mas ela, sei lá, ela foi um vendedor, conversava bastante, trabalhou com administrativo, fazia planilha bonitinho e trabalhou com financeiro. Às vezes ela tem um match ali para iniciar uma pequena gestão. E aí, Marcos, e quantas pessoas estão dispostas a treinar? Esse é o problema. Pega até um energético, que nós vamos precisar dessa para responder, né? Pode pegar aí, que é único. Quantas pessoas estão dispostas a treinar? Por quê? Todo mundo quer o pronto. Exatamente. Isso é uma grande verdade. Então, esse desenvolvimento. Por quê? O que a gente faz dentro da nossa empresa? Que é a primeira, inclusive, a Proset, ela é pioneira no mercado de recrutamento e seleção destinado à odontologia. Só que durante esse tempo de casa, então nós temos 3 anos, vai fazer 3 anos da Proset, a gente já começou a contratar para outras empresas. Um amigo que chamou, outra pessoa daquela clínica que falou, poxa, deu certo para mim, vamos lá. Então a gente já contratou para agronomia, já contratou para shopping. A gente já teve várias outras empresas variadas. Então o que a gente entendeu? Entendemos que a gente pode sim ir pro mercado, porque vendedor é vendedor em qualquer lugar, recepcionista é recepcionista, né? O cargo, digamos aqui. A pessoa que vende algo, ela tá pronta a vender outras coisas. A pessoa que gerencia uma situação, ela está pronta a gerenciar outra. O supervisor. Então a gente começou a entender isso e nós temos um banco de dados gigantesco. Então, aproveitando isso, a Proset faz recrutamento e seleção para qualquer área. Isso é muito legal. Mas esse é o nosso know-how. A gente faz recrutamento e seleção e aí, depois disso, o nosso trabalho enquanto hunter, enquanto recrutadores, acabou ali. Qual é o trabalho que o gestor, o líder, ele precisa fazer a partir daí? Eu queria que vocês
falassem sobre isso. Na verdade, é um dos trabalhos mais, assim, a entrevista, né, a contratação é super importante, mas o pós também, né? Hoje a gente vê que normalmente as pessoas, eu quero uma gerente, mas eu quero que ela chegue aqui, ela já sabe como funcionam minhas planilhas, ela já sabe quem são os meus colaboradores, e não é assim, né? O pós, você colocar ela, olha, essa é a minha empresa, é dessa forma, você desenvolver essa pessoa na sua cultura e na forma que você gostaria que ela atuasse é o que mais vale. Então, a gente até estava conversando, né? Um treinamento bem feito é a base, assim. É que quando a gente pensa em treinamento e desenvolvimento de colaborador, a gente vai pensar em diversos fatores, né? Essa pessoa vai para essa empresa, vai para essa organização. Quem que vai treinar ela? Essa pessoa também que vai treinar, ela tá qualificada para estar treinando ela? Colocar uma pessoa que tá saindo da empresa, por exemplo, para treinar uma outra pessoa. O que você acha disso? Isso normalmente acontece, viu, Dai? Eu estou demitindo a Daiane e vou pedir pra Daiane treinar quem ela está. Dificilmente isso dá certo. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Não, gente. Dentro das nossas empresas ali, com 200 colaboradores, o que a gente faz? É demissão? De verdade, olha... Estou pagando aqui o aviso prévio, enfim, né? Você vai cumprir, não vai? Então a gente já conversa antes com a pessoa, mas ela não fica mais nem um minuto lá dentro da empresa. Por quê? O ciclo encerrou. Mesmo que ela saia tranquila, ela já não tá mais pronta para aquela situação. Ela quer viver outra situação. Né? Os outros. E tudo que ela puder, se ela saiu ainda brigada, pior ainda. E tem gente que faz isso. Sai. Né? A gente vê muito isso dentro do Psicorporate. E a gente ali dentro dessa parte como líder fala, tira essa pessoa imediatamente daí. Por quê? Tudo aquilo que você não gostava dela, ela vai falar ali dentro daquela situação e você ainda vai sair de errado. Então, aquela fofoca que você não gostava, ela vai continuar sendo transmitida. Né? Isso que é importante. Então, isso não dá certo na opinião de vocês. Não dá. Inclusive, já teve vários casos que a gente pegou e por aí, e de conversar mesmo com contratantes que colocaram colaboradores que estavam saindo para treinar. Não parava a gente. Aí a gente vai investigar. Então, tá ficando ali, a funcionária que tá saindo, tá treinando ela. Aí a gente vai fazer como se fosse um demissional ali, uma entrevista de desligamento, né? Isso é muito legal também, que a gente faz. Ali na Exato. E nesse momento a gente identifica... porque a fulana falou que é muito ruim pra se trabalhar. Porque lá eu vou... lá não vai dar certo pra mim. Porque lá já começa a colocar 300 empecilhos, né? Daí como que você se sente motivado pra iniciar em um local onde você já... A primeira impressão é que fica. Até porque pode ser verdade, mas pode ser a visão dela. Então é difícil a gente entender isso. Pode ser que realmente não tenha uma cultura adequada, que seja um lugar difícil de trabalhar, que o líder... Pode acontecer, isso é normal, né? Até por isso a gente tem o nosso curso de liderança. Sim. E também vamos fazer, né, a gente tá com o nosso presencial aí para desenvolvimento desses líderes, tá? E dentro do Psicorporate existe tudo isso. Por quê? Existe um trabalho muito vasto ainda a ser feito com a liderança, porque a liderança mudou e as pessoas não adaptaram sobre tudo isso. Além da liderança mudou, o estilo de colaborador mudou. Quem tá vindo hoje? Existe muito, a gente fala da geração Z, então esse é um assunto para outro podcast, porque se eu começar a puxar aqui, é muito legal falar sobre isso. Gente, eu falo, olha, psicologia eu poderia ter feito, porque como eu adoro estudar sobre isso, eu adoro estudar sobre isso. Você faz um monte de coisa. Tá doido, menina? Ai, meu Deus do céu, né? Não coloca isso na minha cabeça não, que eu já saio daqui pensando em fazer. Já vai atrás, onde eu posso cursar? Administradora, dentista e psicóloga. Olha só, o match perfeito. Não, né? Eu tenho vocês, graças a Deus, que entendem muito disso. Eu aprendo todos os dias. É uma via de mão dupla. Mas até perdi o que eu tava falando aqui. Da liderança. Então, por isso que a gente trabalha esse desenvolvimento. Porque a liderança mudou, as pessoas mudaram que estão trabalhando hoje. E eu falo muito sobre isso. A pessoa entra dentro da sua empresa, mas ela só vai permanecer se ela tiver um propósito bem definido. Não tem jeito. Por quê? Porque senão ela vai buscar um trabalho mais fácil, mais simples. Isso é fato. Não, tudo bem. Eu vou ali, ele não vou ganhar tanto, mas eu vou ficar, porque não é a grana que deixa as pessoas dentro da empresa. Mas às vezes ela começa a entender sobre isso. Quando ela entende, poxa, o que a gente está fazendo, como vocês abriram aqui brilhantemente o podcast,
quantas pessoas a gente realocou no mercado, quantas pessoas a gente está dando uma oportunidade de emprego para ela sair de onde ela estava, para ela ter uma oportunidade melhor, ou até mesmo quando ela não estava conseguindo emprego. Teve uma vez um caso, não sei se vocês vão lembrar, que a gente conseguiu o emprego de um gerente e ele estourou uma champanhe e mandou num grupo. Eu mandei para vocês no grupão. Ele estourou a champanhe ali e mandou pro recrutador. Falou assim, olha, muito obrigada, eu tô agradecendo vocês aqui, gente. Mágico. Isso é muito legal. Então, todo mundo comemorou aquela conquista com ele. Então, a gente se envolve dentro, né, do processo. Quando a gente liga, né, Marcos? Eles começam a chorar, tudo mais. A gente tem até um sino lá na ProSet agora, que a gente fecha uma vaga, a gente vai lá, comemora. Porque, assim, não é só entregar o que a ProSet se propõe a fazer. É mais do que isso. Eu acho que é isso que... Eu vou falar sobre mim, tá? Vou falar sobre a Monique. Às vezes eu paro, né? O que faz eu estar na ProSet hoje? Porque me motiva a ser uma pessoa melhor, entende? Não só no sentido de dar um emprego para uma outra pessoa, mas eu acordo todos os dias, eu tenho um porquê acordar, entende? Eu tô indo pro meu trabalho, não só porque eles vão me pagar, eles vão vão pagar o meu apartamento e tudo mais, mas porque, né, tem ali um propósito, tem um porquê. Exato. E assim, eu acho que os feedbacks dos candidatos, assim como a gente tá trazendo aqui, são muito gratificantes, né? Eles gostam, assim, eles são muito detalhistas. Eles olham pro nosso processo com muito carinho, né? E dá pra ver a diferença, porque a gente sabe que quem tá no mercado de trabalho hoje, ele tá participando de 300 processos diferentes. Então, tanto que a gente sempre fala, né? Encontrou um candidato bacana, gostou muito dele na entrevista, fica com ele, porque... Hoje, eu tô aqui esperando outro dia. Oi, tudo bem? Você foi aprovado. Eu acabei sendo aprovado em outro processo. Isso acontece Seja rápido, né? Seja rápido. Gente, isso é muito legal. Que bom que você trouxe, Marcos, esse assunto aqui pro nosso podcast. Como é que funciona? Então, a gente se propõe a mandar 2, 3 candidatos. Mas antes, ocorreu tudo isso aqui com a nossa equipe. A gente já filtrou dentro das nossas plataformas, já verificou aquele currículo que é bacana pelo nosso analista de RH, os nossos analistas de RH, ele já falou, esse serve, esse não serve, esse serve, esse não serve. Ele já olhou, já pré-filtrou ali, passou pelos nossos outros testes, passou pelo psicólogo, o psicólogo analisou, validou, chega lá para ele fazer a entrevista, então já teve um processo seletivo gigante, e aí a pessoa fala assim, olha, eu gostei desse candidato, mas eu quero conhecer os outros. E a gente está buscando outros candidatos. De repente faltou aquele outro candidato, porque a gente já faz tudo isso e o candidato falta. Exato. Isso é mais comum do que parece. Acontece dentro da empresa. E aí a pessoa gostou, eu gostei daquele candidato, mas eu tô pensando, cara, o que a gente tem... eu vou falar bem a verdade, agora eu vou entrar aqui do lado deles. O que a gente, do lado da empresa, tem vontade de fazer? Pegar aquele candidato que tá pré-aprovado e falar assim, meu amigo, o seguinte, você não vai ficar? A outra clínica que tá aqui, a outra empresa que tá aqui, tá precisando de um perfil desse. Eu posso mandar? Porque eu tô com essa vaga aqui pra preencher também, né? Várias vezes eu já perguntei, eu posso, gente. Exato. Então tem que ser rápido na visão de vocês. Tem que ser rápido, porque essa pessoa, ela tá ali, ela vem atrás de você, ela pergunta, e o resultado? Eu tô participando de outro processo, mas eu gostei muito da sua vaga, né? Tem alguma coisa sobre? Tá. Conversa ali com a pessoa, a gente tá sem a resposta também, então a gente fica ali esperando. Aí quando recebe a resposta, às vezes a gente perde, às vezes dá super certo. E aí quando a gente recebe aquele feedback maravilhoso, que a pessoa, ela presta atenção em tudo que você faz. Adorei o jeito que você conversou comigo, você foi muito humanizado, o pessoal da clínica é incrível, né? Te agradeço. E aquilo realmente é um motivo que também faz a gente cada dia se aperfeiçoar melhor ali no trabalho que a gente tá realizando, né? Eu acho que aquece o coração, demais, né? Demais. Gente, nós estamos se preparando para finalizar. Vou deixar vocês darem um recado final aqui. Mas antes eu queria falar algo sobre isso. Então, todo o processo foi feito, contratou o candidato. Eles trouxeram muito aqui a parte de treinamento. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Você que é empresário, que tá aí do outro lado. Uma das poucas coisas boas que tem na lei trabalhista pro lado do empresário, são 3 meses de experiência, gente. É isso, usa 3 meses de experiência, nós temos isso ao nosso favor. E aí a pessoa deixa a pessoa 2 vezes, 2 dias lá dentro e fala, não serviu pra mim, 2 dias você não conhece ninguém, me desculpe. Mas tudo é relacionamento, tudo é construção. Então use o período de experiência pra você treinar aquele candidato, ver se você gosta, ver se ele gosta também, se ele se adapta, e seja sincero com esse candidato, não tem problema de falar, você vai ficar 3 meses
mesma experiência. Não tem problema, eu falo sobre isso. Não tem problema nenhum. Daqui 3 meses a gente conversa para ambas as partes. 3 meses você valida. Cara, gostei, vou te registrar. Agora é efetivo. Não é isso? Exato. Inclusive, a gente dá essa questão até mesmo, a gente comenta sobre isso para o próprio contratante e para a pessoa que vai para a entrevista. A gente sempre fala, tire todas as suas dúvidas, converse com a pessoa, entenda mesmo se você quer que ela entre ali. Depois que entrou, já alinhou várias coisas, aí tem que ver como que ela vai desenvolver, né? E deixar ela desenvolver, né? E daí tem uma questão também que na psicologia a gente fala, né, que o ser humano ele tá em constante evolução, em constante desenvolvimento. Então não adianta achar que 3 dias você vai treinar uma pessoa e ela vai estar começando a captar leads para você. Não adianta, ela não vai. Até porque 3 dias ele tá entendendo primeiro qual é o contexto da empresa. Ele nem formou vínculo ainda com um amigo de trabalho. Ele não tem um colega de trabalho ainda, entende? Então, é preciso entender que quando você faz uma contratação, a contratação ela não é feita só em 15 dias, né? Ela é feita, ela tem uma complexidade, né, ali Muito que envolve maior. ela. Então, você precisa realmente investir tempo naquela pessoa que foi contratada. Perfeito. E isso é um fator que muitas pessoas não estão dispostas a fazer, porque tempo é isso, você se dedicar para aquela pessoa, ele custa R$0. A verdade é essa. O que falta é a vontade das pessoas de fazerem isso acontecer, né? Então, gente, muito legal mesmo. Puxa, eu ficaria horas falando com vocês aqui, porque quanto assunto, quanta coisa legal, não vai faltar oportunidade. Mas vocês querem deixar um recado aí para as pessoas? Vou deixar um tempo para vocês, né, falarem aí para a câmera, um recado. Então acho que seria muito legal falar um pouquinho. Se fosse para falar um pouquinho então sobre, eu acho que no mercado agora a gente trabalho com tantas inovações, né, tantas coisas que vêm acontecendo, eu acho que eu falaria sobre oportunidade. A gente falou tanto sobre desenvolvimento, tanto sobre questões relacionadas a treinar, né? Então, dê a oportunidade de desenvolver esse colaborador, dê a oportunidade de conhecer o processo, né? A gente falou tanto também de processo. Quando a gente fala, eu vou falar um pouquinho aqui de um teórico, o Daniel Goleman, ele é uma... Adoro ele. Você tá vendo, maravilhoso. gente? Acho que eu vou ter que fazer esse negócio, a psicologia aí, hein? Já li livros dele, maravilhoso. Maravilhoso. Eu tô fazendo um curso com que ele é o principal ali, teórico, que embasa. E a gente tem ali algumas questões relacionadas até mesmo sobre a demissão de colaboradores, né? Enfim. E ali no final a gente tem, que é para entender contextos. Então, dê feedback para essa pessoa, para que ela alinhe ali, ela consiga ter a oportunidade de desenvolver. Além disso, traga ali feedbacks e entenda como está o contexto da vida dessa pessoa, por que talvez ela não esteja desenvolvendo. Porque até mesmo para colaboradores novos, mas colaboradores mais antigos, às vezes você vê uma pessoa que estava performando e deixou de performar. Então, assim, entenda contextos. Eu acho que é o principal para você conseguir realmente ter aí efetividade e eficiência no seu ambiente organizacional. Eu também, assim, a gente fala que a gestão, né, estar também do lado do contratante, a gente sabe que é difícil. A gente sabe que ter uma empresa, né, ser um CNPJ, tem também ali diversas questões. Mas olhar mesmo para o colaborador na sua individualidade, né, na sua... No tão quanto ele é a totalidade de tudo aquilo, né? Não só, por exemplo, aconteceu uma situação e eu vou dispensar o meu colaborador, mas também se colocar do lado humano, né? Tentar entender o que vem acontecendo, por que o meu colaborador não está desenvolvendo. A Day até postou esses dias, né? Eu acho que em tudo na minha vida, seja na clínica ou seja na parte de gestão de pessoas, em tudo na minha vida eu levo essa frase do Jung. Domine todas as técnicas, né? Conheça todos os processos. Isso, mas ao tocar uma alma humana, realmente, seja apenas às vezes você só precisa disso. E eu vejo muito isso no Psicorporate. Às vezes eu tô fazendo um atendimento e eu fico, nossa, não tá fluindo. A hora que finaliza, eles olham pra mim, Monique, eu só precisava ser ouvida. Eu só precisava disso. Então, assim, eu acho que a base de tudo, de qualquer relacionamento, seja seu marido, você precisa entender que é um outro ser humano do outro lado. Que lindo, até me arrepiou aqui. Gente, eu tenho um presente pra vocês. Olha só. Tá?
John tá certo aqui? É isso mesmo. Nossa, eu tô muito É o presente da ProSet. Pessoal da ProSet, não briguem comigo, tá bom? Eu vou tentar trazer todo mundo aqui. Eu sei que já rolou um burburinho lá na empresa, mas por que os dois, né? Porque justamente voltado nessa área ali. Então, a Monique trabalhando fortemente dentro do Psicorporate. Olha lá, que lindo, ó. lindo. Líder 7, gente. Olha lá. E o Líder 7, a gente com certeza vai ter oportunidade para cada um falar dentro das experiências. Eu tenho muito orgulho da ProSet. Eu brinco que é um projeto que ele nasceu primeiro no coração de Deus e depois ele veio ali juntamente com os meus sócios. Então, Karina, Jojo, Ricardo, abraçaram essa ideia e a gente foi construindo todos os processos. Mas antes dos processos existem pessoas. Então, até o momento, enquanto a gente não coloca uma pessoa certa para conduzir tudo isso, então vocês têm uma baita de uma líder que é a Lisa, que logo mais ela vai vir também aqui dentro do podcast. E isso é muito legal porque ela entendeu o momento de empresa, nunca me questionou, né? Pô, Dai, né? Vai mandar os... Não, muito pelo contrário. Eu falei, tô pensando nisso e nisso. Ela falou, na hora, manda você o convite pra eles. Então isso é muito legal. Já tem que vir um vídeo, né, Dai? Isso é muito legal, gente. Então, eu queria agradecer vocês por falarem um pouquinho da experiência de vocês do lado do lado da psicologia, mas muito mais da parte humana, da parte como a gente realmente enxerga todo esse processo, da parte como vocês enxergam. Então, a ProSet, ela tem muito, mas muito que crescer e eu tenho certeza que vocês vão ajudar muito nesse processo ali, tá bom? Eu acho que eu vou falar por mim, tá, Marcos? Mas eu que agradeço, Dai. Quando eu iniciei na ProSet, a ProSet ainda era um bebezinho, né? E a gente vem andando aí, vem crescendo e evoluindo. Você tá há quanto tempo lá? Eu tô há 2 anos na ProSet. Então, assim, já fazia, né, alguns anos que ela estava ativa, mas a gente, 1 ano ali que ela estava ativa, mas a gente estava desenvolvendo, né, todos os processos. Então, eu realmente posso falar que eu faço parte da ProSet, eu ajudei a criar todos os processos da ProSet, mas mais que isso. Eu agradeço, Daiane, não só por estar aqui no podcast, mas por você me desenvolver como pessoa todos os dias e fazer me apaixonar dessa forma pela gestão de pessoas, que é ali a área que eu tô indo, né? A linha que eu tô seguindo. Fazendo das palavras da Monique as minhas também, mas a Monique falando que eu era o bebezinho e me desenvolvi na ProSet, na verdade. Eu acredito que contribuiu demais, assim, para uma visão mesmo, acho que business, uma visão organizacional mesmo, para compor tudo aquilo que eu vim estudando. Eu amo estudar, eu estudo demais, então, assim, eu acho que é um ambiente que é um prato cheio para que eu consiga colocar em prática tudo que eu aprendo, tudo que eu me sinto agora incentivado a aprender para colocar em prática dentro da ProSet. Que legal, gente. E com certeza, tudo isso só pode acontecer porque tem pessoas que fazem isso acontecer e a gente tá aberto a isso. Eu falo que a maioria das ideias que acontecem, não só na ProSet, mas como nas outras empresas, vieram dos colaboradores, vieram das pessoas que estão ali com senso de dono, com pertencimento, porque são escutadas, são ouvidas. E muito disso falta hoje nas lideranças, porque muito tem aquilo assim, não, como eu quero, da forma que eu quero. E aí vem alguém com uma ideia, alguém que é mais jovem, às vezes, né, do que a gente, com uma ideia, com uma visão dela, e as pessoas não escutam, né? Então, esse é o recado. Gente, muito obrigada, vocês mais uma vez aqui. Obrigada a vocês por estarem do outro lado, escutando um pouquinho mais sobre o Líder 7, sobre liderança de pessoas, gestão de negócios. Encaminhe esse podcast para alguém, para uma pessoa que queira escutar um pouquinho, entender sobre recrutamento, sobre seleção, mas principalmente sobre pessoas, que esse é o maior ativo da nossa empresa. Então, um beijo, fiquem com Deus e até mais. Obrigada, gente. Beijo.